Aleluia, glória a Deus. Já veio eu trazer uma mensagem de Deus aqui ao seu coração. Mensagem essa que se encontra lá no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo do 30 a seguir. Abra o seu coração e ouça o que Jesus tem a falar ao seu coração, através dessa mensagem. Mensagem muito linda, já tem como título a primeira multiplicação dos pães e peixes. A primeira multiplicação dos pães e peixes. Olha o que diz. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhe: vinde vós aqui, aparta a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e comeram para lá, e correram para lá, a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiante, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão ao campo e andeis com vizinhos e compre pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhe: quantos pães tendes? E de ver, e sabendo ele disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentando-se, repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Glorificado seja Deus pelo milagre. Glorificado seja Deus pela vida. Glorifique sempre a Deus, porque Deus é Deus das causas impossíveis. Pai querido, Pai amado, Deus da glória, Deus Pai, já te peço discernimento e sabedoria para levar algumas explicações aqui dentro desta mensagem, Pai. Que diminua eu neste momento, Pai, e que o Senhor cresças em mim. E tudo que
sair da minha boca seja o Senhor falando a cada coração que for ouvir essa mensagem. Aleluias, glórias a Deus. Meus amados, nós vemos que essa palavra já tem como título a primeira multiplicações dos pães e peixes, aonde o Senhor fez um milagre e todos que estavam ali viram o milagre de Jesus. Então a mensagem diz: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então Jesus mandou que fosse a algum lugar, né? Porque muitos estavam ali e não tinha tempo de comer, né? Olha o que diz o versículo 32. E foram sós num barco para um lugar deserto. 32. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e comeram, e correram para lá, a pé de todas as cidades ali. Chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E 34, e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Olha o quanto Jesus é maravilhoso. Jesus viu as situações, Jesus teve compaixão. Como Jesus teve compaixão de mim, como Jesus teve compaixão de você, como Jesus é misericordioso, como Jesus é bom, como Jesus é maravilhoso. Nós vemos aqui no versículo 34 do capítulo 6 de Marcos, que Jesus via uma grande multidão e teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não têm pastores. Será que como nós estamos andando diante da presença daquele que nos criou, diante da presença daquele que nos fez a sua imagem e semelhança? Será que nós estamos andando corretamente nos caminhos do Senhor? Ou será que nós precisamos descer mais na presença do Senhor e buscar a face dele, para que o Senhor se agrade de cada coisa que nós fizermos? Eu acho que quanto mais nós descer na presença do Senhor, melhor ainda, para que nós se aperfeiçoe naquele que nos escolheu desde o ventre de nossas mães. Vou trazer um ponto aqui nessa mensagem que fala compaixão, que fala da compaixão, do ponto 34, do versículo 34. Olha o que diz. O tempo original é spasma, o qual descreve uma emoção que comove a pessoa até o íntimo do seu ser. Falar da tristeza que alguém sente pelo sofrimento e infortúnio do próximo, juntamente com o desejo de ajudá-lo. E uma característica de Deus, é uma característica de Deus. Olha o que diz o outro.
e do seu Filho Jesus Cristo. Em todas as épocas e particularmente nestes dias de indiferenças ante a sofrimento dos outros, Jesus espera que semelhantemente a atitude motive atos compassivos dos seus seguidores. O que Jesus quer de mim e de você é que sejamos a sua imagem e semelhança, que nós tenhamos compaixões, que nós se compadeça, que nós chore com os que choram, que nós se alegre com os que se alegram, que nós sejamos imitadores de Jesus. Não é só pregando essa palavra, não é só levando essa palavra que nós somos imitadores de Jesus, não, porque ele disse: ide por toda parte pregai o meu evangelho. Mas não é só eu abrir a minha boca e levar essa palavra ao seu coração. É eu abrir a minha boca, levar essa palavra, mas antes de eu levar essa palavra, eu tenho que viver ela. Eu tenho que viver essa palavra para que eu possa levar com o coração limpo e puro, para que você receba essa palavra refrigerada diretamente ao seu coração. Eu tenho que viver para eu pregar e levar essa mensagem limpa ao seu coração. Então, se eu não estou vivendo essa mensagem, se eu não estou vivendo essa palavra, eu estou levando ela de forma errada. É por isso que eu tenho que buscar a face do Senhor diariamente, segundamente, instantemente. Constantemente eu tenho que buscar a face do Senhor para que eu leve essa mensagem ao coração de alguém. Mas antes eu tenho que me limpar. Eu tenho que pedir que o Senhor me purifique, que o Senhor me limpe, que o Senhor venha fazer limpeza para que essa mensagem saia limpa ao seu coração. Por isso que a mensagem diz aqui, nesse ponto: em todas as épocas e particularmente nestes dias de indiferença ante o sofrimento dos outros, Jesus espera que, semelhantemente, atitude motive atos compassíveis dos seus seguidores. Jesus quer que nós se compadeça da dor, do sofrimento de muitas pessoas. Quantas pessoas não têm nesse momento? Quantas pessoas não têm em o seu leito, em uma cama, sofrendo? Quantas pessoas não têm aí, como essa enfermidade que está no mundo chamada Covid-19? Jesus quer que nós ore, que nós peça misericórdia, peça que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas que se encontram enfermos, que se encontram nos hospitais, que se encontram acamados. Jesus quer que nós busque a face dele e tenha compaixão daquelas pessoas que se encontram enfermas. O que Jesus quer de cada um é que nós seja semelhante a ele, que nós tenha compaixão, que nós se importe, que nós sofra com o sofrimento das pessoas, como os amigos de Jó fizeram. Foram até ele e se condoeram com ele, com a sua dor. Rasgaram as suas vestes e se ajoelharam junto com Jó, mas não deram nenhuma palavra, porque eles tinham menção, eles não tinham menção do tamanho da dor de Jó. Talvez você veja alguém aí em determinada situação e simplesmente você não está nem aí para a dor, para o sofrimento daquela pessoa. O que Jesus quer é que você chore com os que choram e se alegre com os que se alegram na presença do Senhor.
Quantos nesse momento não têm aí desenganado dos médicos? Mas lembre-se que a última palavra é a do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o versículo 35 do capítulo 6 de Marcos. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. 36. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer. Olha o que os discípulos falaram para que Jesus despedisse, para que aquelas pessoas fossem despedidas, pois já estava a hora avançada, e comprasse pão para que se alimentasse. Talvez já vinha o dia todo sem se alimentar, né? Versículo 37. Ele, porém, respondeu-lhe, disse-lhe: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhes: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? É uma pergunta que eles fizeram. Olha o que diz no versículo 38. E ele disse-lhe: quantos pães tendes? E de ver, e sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes para milhares de pessoas. Diz a palavra que era quase 5.000 pessoas. Agora me diga: 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Aos olhos do homem é impossível que saciasse a fome de tanta gente, saciasse a vontade de comer de tanta gente, né? Aos olhos do homem é impossível, né? Olha o que diz o versículo 39. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. No 40. E assentando-se, repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. Versículo 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Glorificado seja Deus. Trazendo os meus pedaços, olha o que diz nesse ponto: ações de graça, as refeições. Antes de comer, Cristo dava graça ao seu Pai celestial. O crente deve seguir o seu exemplo e render graça cada vez que se alimentar. Comer, dando antes graças a Deus e reconhecer sua solicitude e provisão em nosso favor. Cada refeição deve ser um ato de adoração para a glória de Deus, sobre a oração, a agradecimento antes de ser feito, antes da refeição, antes das refeições. Essa palavra se encontra lá em Salmo 9, 13.
Mateus 14, 19. Lucas 24, 30. Romanos 14, 6. 1 Coríntios 10, 31. 1 Timóteo 4, versículo 4 e 5. Essas mensagens sempre. Meus amados, nós vemos que Jesus quer que cada um de nós, sempre que for se alimentar, sempre que for nos alimentarmos, nós devemos dar graças a Deus pelo pão. Mas muitas das vezes, talvez nós se alimentamos e não damos graças a Deus pelo pão que o Senhor tem nos dado. Eu quero dizer para você que é motivo de alegria ler uma mensagem dessa ao seu coração. Porque Jesus, ele fazia ali um milagre. Cinco pães, 2 peixes, para quase 5.000 homens. Se um dia eu te perder, aleluia. Olha o que diz a mensagem aqui no versículo 42. E todos comeram e ficaram fartos. Diante da grandeza de Deus, diante do milagre de Jesus, quase 5.000 pessoas comeram. 5 pães e 2 peixes. E todos saciaram a sua fome. Eu quero dizer para você que se encontra aí em determinadas dificuldades, lembre-se que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. A palavra diz que há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de cura e há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de derribar e há tempo de edificar. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Então, se você plantou, se você entregou algo nas mãos de Jesus, confie. Esteja sempre confiantemente que Jesus vai fazer por você até o impossível que você não pediu. Porque Jesus, ele é o Senhor das causas impossíveis. Jesus faz o impossível na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Jesus, ele faz o impossível. Então confie em Jesus, confie, porque ele é maravilhoso. Olha o que diz o versículo 43. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. Olha o tamanho da glória de Deus, o milagre de Jesus. Ele deu graça e partiu aqueles 2 peixes e 5 pães. Ele partiu e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Versículo 44. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Me diga o tamanho do milagre, o tamanho da grandeza de Deus na vida de todo aquele que estava ali presente. Eu não sei se você tem um salário fixo na sua casa. Eu não sei se você tem a melhor casa. Eu não sei se você tem a melhor família. Eu não sei se você tem o melhor pão para colocar no fogo. Eu não sei se você tem a melhor refeição nesse momento. Mas eu quero lhe dizer
Agradeça a Deus pelo pouco que você tem. Agradeça a Deus porque Ele nunca te deixou faltar. Talvez você tenha necessidade de algo, mas o Senhor tem te mantido de pé e não tem te deixado faltar o necessário. Talvez você não tenha o melhor salário, talvez você não tenha o melhor emprego, talvez você não tenha emprego fixo. Talvez você é uma mãe que viva apenas do auxílio emergencial que o governo dá. Mas eu quero te dizer que a glória de Deus é grande na sua vida, que o pouco que você tem é o suficiente para que você sustente a sua casa e a sua família. Olha a grandeza de Deus na sua vida. Eu estou nessa cidade há 3 anos. Eu não tenho um emprego fixo. A minha esposa trabalha como diarista. Mas o Senhor tem sustentado a nossa casa. Dificuldade nós temos. Eu glorifico ao meu Deus por ela estar trabalhando, por ela ter um trabalho. Eu glorifico ao meu Deus porque o Senhor tem me sustentado. O Senhor me tirou do charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha, para que eu pudesse hoje anunciar uma mensagem dessa. A primeira multiplicação dos pães e peixes. Se encontrava ali 5 pães e 2 peixes, para quase 5.000 homens. Se nós olharmos pela lógica, 5 pães e 2 peixes, não daria para alimentar tanta gente, né? Mas para que a glória de Deus fosse manifesta através do seu Filho, Jesus Cristo, quase 5.000 homens comeram daqueles 5 pães e 2 peixinhos. E ficaram fartos. Olha o que a mensagem diz lá no versículo 42 do capítulo 6 de Marcos. E todos comeram e ficaram fartos. E todos comeram e ficaram fartos. No versículo 43. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas será que naquele meio ia só homens? Ou tinha criança? Tinha mulheres? Ou era o geral? Ou existia mais pessoas? Glorificado seja Deus pela multiplicação. Glorificado seja Deus porque saciou a fome de todos aqueles que se encontravam ali. Glorificado seja Deus por saciar a minha fome, a sua fome de pão e de sede de justiça. Que o Senhor chegue na sua vida, na sua casa e na sua família com a providência divina. Que a provisão divina chegue na sua casa. Que a provisão divina chegue na sua vida. Que a provisão divina chegue curando, libertando e trazendo para dentro da sua casa o necessário. Porque Jesus é maravilhoso. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, mas na hora certa o Senhor vai fazer por você até aquilo que ninguém pode fazer. Porque os discípulos do Senhor pediram para dispensar aquele povo. E Jesus mandou perguntar o que tinha. E eles disseram ali que tinha só 5 pães e 2 peixes. Mas aqueles 5 pães e 2 peixes eram o suficiente para saciar a fome de quase 5.000 homens. Olha a grandeza de Deus.
Olha as maravilhas de Deus. Então o que Jesus quer que nós seja? O temor original e esplagnazional, o qual descreve uma emoção que comove a pessoa até o íntimo do seu falar, da tristeza que alguém sente pelo sofrimento e infortúnio do próximo, juntamente com o desejo de ajudá-lo. E uma característica de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Em todas as épocas, e particularmente nestes dias de indiferença ante o sofrimento dos outros, Jesus espera que semelhante atitude motive atos compassivos dos seus seguidores. Jesus quer que nós sejamos imitador dele. Jesus quer que nós tenhamos compaixão. Jesus quer que nós choremos com os que choram. Jesus quer que nós se alegremos com os que se alegram. Jesus quer que nós busquem a face dele. Jesus quer que nós ganhemos mais alma para o seu reino. Jesus quer que nós leve a seu evangelho limpo, puro, um evangelho pregado dentro da palavra. Que nós não abra a nossa boca para falar tolices, que nós abra a nossa boca para levar essa mensagem. Jesus quer que nós leve essa mensagem a cada coração. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todo aquele que crê nessa palavra será salvo. Mas que nós não abrimos a nossa boca para falar tolice, dizendo que Jesus vai dar carro, casa, vida boa, não. Que nós leve essa mensagem e que essa mensagem converta pessoas ao arrependimento. E que essa pessoa busque a sua salvação através desta mensagem, tocando o íntimo do seu coração. Que essa mensagem venha tocar o profundo do seu coração. Que você se arrependa dos seus pecados e viva. E alcance o lugar que o Senhor disse: vou preparar vós lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus foi preparar um lugar para mim e para você, para todo aquele que aceitar Ele como Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todo aquele que aceitar a Jesus, Ele foi para lá, ao lado do Pai, está sentado à direita do Pai, preparando o lugar para todo aquele que crê, aceitar e for batizado, desfrutar do lugar que o Senhor foi preparar para mim e para você. Amém? Fique com essa mensagem, que Deus lhe abençoe. Querido e amado Deus, Pai da glória, Pai maravilhoso, já chego na tua presença para te agradecer, Senhor, por essa palavra. Te agradeço, meu Pai, por cada momento que o Senhor tem me dado a oportunidade de eu levar essa mensagem, Senhor. Pai querido, Pai amado, chega nos presídios, nos hospitais, Pai. Chega na vida, meu Pai, da minha enteada que se encontra enferma. Ela vai amanhã fazer um exame. Ela se encontra grávida. E eu peço as orações de cada um que for ouvir essa mensagem. Que o Senhor tenha misericórdia dela e que essa enfermidade não venha afetar aquele feto que se encontra no útero dela, meu Pai, no organismo dela. Ó meu Pai querido, Pai amado, Deus da glória, Deus Pai, Deus maravilhoso, abençoa ela, e que esse exame que ela for fazer dê negativo, meu Pai, e que aquele feto seja para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Ó Pai querido, abençoa ela, abençoa todo aquele que se encontra enfermo, meu Pai. Abençoa todo aquele que nesse momento se encontra desenganado dos médicos. Abençoa aquele que se encontra em uma cama
na sua casa ou no leito de um hospital, meu Pai. Dê forças, que ela não desista de você mesmo, porque o Senhor não desiste de nenhum dos seus filhos, dos seus escolhidos. Pai querido, Pai amado, abençoa e proteja a todos, em nome de Jesus, Pai. Pai, chega naqueles que se encontram em situações de rua, chega na vida, meu Pai, dos meus vizinhos. Oh, Pai querido, chega na vida dos meus vizinhos, de lado, de frente, de fundo, de todos os lados, meu Pai. Chega na minha vizinhança, meu Pai. Oh, meu Pai querido, Pai amado, chega na vida dos meus vizinhos, meu Pai. Chega dando sabedoria a eles, chega dando entendimento. Chega, Pai, restaurando essas pessoas, para que venha servir a Ti, meu Pai, para que venha se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a Tua face e alcançar a Tua glória, Pai querido. Oh, Pai amado Jesus, tem misericórdia de cada um dos meus vizinhos, Pai. Abençoa eles em nome de Jesus, Pai. Amém. E graças a Deus.